Ok, muito bom, pessoal. Estamos em live. Estamos em live. Vamos abrir a nossa cabeça para a palavra de Deus. Hoje temos assuntos muito interessantes. Graça e paz. Quem é que é? Isaías. Graça e paz. Natália. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. Irmão Raul. Graça e paz. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Agora nós estamos aqui ao vivo no Instagram, Facebook e TikTok, tá? Se vocês tiverem algum colega que não tenha TikTok, nós também estamos ao vivo em outras plataformas, tá bom? Nós vamos hoje falar da lição número 14. Lição 14 para você que tem a sua... Me dá uma raiva quando o TikTok começa a convidar pessoas para poder... A gente, como é que é? Perguntar se a gente quer ser co-host em outra rede. Nada a ver. Estamos aqui então reunidos para fazer o uso da palavra. E nós, você que tem a sua apostila, você que já recebeu a sua apostila completamente grátis. Boa noite, meu irmão. Irmão Raul, graça e paz, seja bem-vindo. Deus abençoe tua vida. Nós vamos, você que tem a sua apostila, abra na página 31, tá? Página 31 que tem a 14ª lição. E o nome da lição é A Adoração que Agrada a Deus. Hoje eu vou fazer aqui um teste. E tá um calor maravilhoso. Bem, o propósito aqui, meu caro amigo, quem é você? Não, meu caro amigo desconhecido. Não é likes, tá? Eu sei que ter likes ajuda a plataforma a entregar os vídeos. Obrigado, minha querida irmã. Mas nós estamos preocupados com a dimensão do Evangelho. Aqui a ideia é mandar. Shalom Ler, irmã Malca. Shalom Ler. Graça à sua vida. Seja bem-vinda. Baruch Rabá. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que têm a possibilidade de convidar aos amiguinhos, aqui no Facebook, eu vou tremer um pouquinho a tela que eu vou convidar pessoas, tá bom? Vou convidar aqui os meus amigos pessoais. Se vocês tiverem possibilidade de enviar convites, façam, tá bom? Para que possamos ter uma boa live. Tá bom? Estamos convidando aqui os nossos queridos. Pronto, convidei aqui alguns. Aqui também no Instagram. Vou convidar algumas pessoas. Então, como é que foi o dia de vocês hoje? Foi tudo bem? Correu tudo bem? Tranquilamente? Tudo na santa graça? Fico muito feliz por isso. Vamos convidando, vamos chamando mais pessoas para que nós possamos... Exatamente. Pronto. Graças a Deus, né? Apesar dos desafios, é isso mesmo. Hoje eu não tive, assim, falando a respeito de trabalho, não tive muitos desafios.
graças a Deus, o trabalho foi tranquilo. Fui fazer o trabalho de escritório em Lisboa e depois voltei e fui buscar um amiguinho no hospital e depois fiquei lá até a hora de vir embora. Hoje o dia foi basicamente um dia tranquilo. Então vamos lá? Todos vocês abram então. Vamos começar? Estava fazendo ali uma janta, tive que sair correndo para poder terminar, porque já estava ficando atrasado. Seja bem-vinda, Lídia. Deus abençoe tua vida. Mustafa Bodja. Seja bem-vindo, Isabel. Vamos falar do Evangelho, vamos falar da graça de Deus. Hoje o assunto é muito legal. Essa apostila toda que nós temos, ela é um resumo do livro Uma Vida com Propósito, um livro muito bacana, livro do autor chamado Rick Warren. Se você tiver a oportunidade... Olha, eu corri tanto, eu dirigi o dia todo e eu não consegui prestar atenção em nuvem nenhuma. O sol estava terrível. Fazendo janta, vai ficar nos bastidores. Ih, rapaz, tá 0 graus aí, meu. Caramba. Muito bem, pessoal. Pode ir entrando, pode ir compartilhando. Tá quase dormindo? Ó, que bom. Vai dormir ouvindo uma coisa muito legal. Então nós sabemos que a nossa aula hoje, ela é na página 31, para você que tem a sua apostila, você que já me pediu, e eu já enviei essa apostila para você por e-mail ou por WhatsApp, se você preferir. Quanto é que custa a apostila? Nada. Já está feita, já está pronta, não custa absolutamente nada. Nós estamos contribuindo para o avanço do Evangelho. O nome da lição, como você já sabe, a adoração que agrada a Deus. Vamos começar então? Hoje eu vou tentar não esticar muito, eu vou tentar ser mais... Ô, irmão Alex, tudo bom, cara? Graça e paz, seja bem-vindo. Espero que você esteja gostando, espero que esteja consciente. Abra aí a tua Bíblia, receba esta palavra. Vamos começar então? O que está escrito lá em Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 12, Marcos. Falar em Marcos, eu nunca mais vi o irmão João Marcos, vocês viram ele aí? Hoje de manhã eu acho que ele estava na live da leitura, né? Graça e paz, meu irmão. Deus abençoe tua vida, cara. Que bom que você está aí. Hoje eu acho que eu vi o comentário dele na live da leitura bíblica, mas depois eu não vi mais. Marcos capítulo 12, no verso 30. O que se trata o capítulo 12? Aqui são diversas parábolas. Vai falar sobre a parábola dos lavradores, vai falar sobre o pagamento do imposto a César, uma das últimas revelações que Jesus ele fala, né, quando ele está em Jerusalém. Inclusive, eu assisti ontem o capítulo do The Chosen que fala a respeito disso. No capítulo em que ele pega lá o chicote e expulsa os cambistas. E aí ele acaba falando a respeito desses pensamentos aqui. Realidade da ressurreição. Quem é o maior no reino de Deus? Porque é a última semana de vida de Jesus. Então, ele acaba sendo testado, né? Ele estava lá em Jerusalém. Vamos agora ler o... Olha, o convidado especial chegou. Preciso pegar um Pega, remédio. pega sim. Eu só fecho a porta para poder não dar o eco lá fora. Vamos ler então?
Já se perguntou qual é a real, a verdadeira adoração que agrada a Deus? Porque nós fomos acostumados a ter um tipo de reação, chamando de adoração o momento em que nós passamos num local determinado, que nós conhecemos como igreja, e isso faz com que... Pode fechar, por favor, pode? Deixa ele aí, depois ele vai ali pro lugarzinho dele. E nós fomos acostumados então a ter essa relação com o lugar que nós chamamos de igreja, sendo que tecnicamente igreja não existe, igreja somos nós, né? Nós, cada um de nós é um templo do Espírito de Deus. Quando nós nos reunimos, nos tornamos igreja. A palavra igreja, como eu já expliquei diversas vezes, significa literalmente, do grego, significa reunião. É uma reunião, é uma associação de pessoas. Então, quando nós estamos lá, acredita-se que estamos fazendo adoração. Levantamos as mãos, nós rimos, nós choramos, nós lemos versículos, nós cantamos. Ok, faz parte de uma adoração, faz parte de uma celebração. Chamamos de forma errada de culto, porque culto é a sua vida, uma vez que culto envolve sacrifício. Nós não fazemos mais celebração de sacrifício animal. Nós seguimos o conselho do apóstolo Paulo, quando ele fala em Romanos capítulo 12, que cada um de nós tem que ser um sacrifício vivo a Deus. Então nós somos o sacrifício. Onde? Boa noite, irmã Gerião Batista. Tudo bom com você? Seja bem-vindo, meu irmão. Nós somos o sacrifício vivo de Deus, certo? Uma vez que nós somos o sacrifício vivo de Deus, nós somos então o culto. Nós prestamos o culto. E qual é a verdadeira adoração? Qual é a adoração que agrada a Deus? Então aqui nessa parábola, falou-se Jesus, homem judeu, falando com uma nação, o povo judeu, sobre as leis e os mandamentos judaicos. E foi dito assim, versículo 30, né? Porque se você pegar... Vamos começar do 28, que é para a gente poder ter contexto, tá? Não gosto de ler texto pela metade para não gerar depois espaço para má interpretação. Então o texto diz assim. Eu estou lendo a NVI... Não vou trocar, não vou ler a NVI não. Eu vou pegar a versão Easy. Cadê a versão Easy? Aqui. Versão Easy, ela é uma tradução do Dr. Jonathan Gallagher, né? E foi traduzida, o Novo Testamento foi traduzido para o português. Graça e paz, irmã Vanusa, seja bem-vinda. E o Novo Testamento está disponível com o nome de versão BLT, livre para todos. Mas ela é do inglês Bíblia Free. Então nós temos aqui, Jesus foi interpelado, e eu vou começar a ler para você pela Bíblia Free, que em português é Bíblia Livre para Todos, tá bom? Um dos educadores religiosos chegou e os ouviu discutindo. Quem? Jesus, discípulos e a multidão. E aí ele diz assim, ele reconheceu que Jesus tinha lhes dado uma boa resposta. É o capítulo anterior, né? Estamos falando aqui do capítulo 12, eu já disse para você que aconteceu aqui várias interpretações de várias parábolas e histórias, tá bom? Então, leia o texto do capítulo 12 inteiro. Você que está vendo agora no vídeo gravado, que vai ficar disponível nas redes, pause, leia na sua versão favorita, abra a sua Bíblia, aquela que você gosta de ler, que você tem o hábito de ler, que acha mais de fácil interpretação, que você consegue já entender melhor, e aí você leia na sua versão favorita. Então, um dos educadores religiosos chegou e os ouviu discutindo. Ele reconheceu que Jesus lhes tinha dado uma boa resposta. Então ele perguntou a Jesus, qual é o mandamento mais importante? Lembra? Jesus, homem, judeu, Gálatas 4:4. Homem judeu, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Homem judeu falando para o povo judeu. E ele fala sobre a lei.
Então ele diz aqui, qual é o mandamento mais importante? E Jesus respondeu, o mandamento mais importante é, ouça, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele faz uma leitura do que os judeus chamam de Shema. A Shema é uma oração feita pelos israelitas 3 vezes ao dia. Se você por acaso é um judeu, natural ou de conversão, você sabe do que eu estou falando. Nós temos aqui no TikTok a irmã Malca, que é judia, ela crê no Yeshua, Jesus, Messias, mas ela segue a tradição da igreja messiânica, né? Da comunidade messiânica. Então, ela faz o Shema 3 vezes ao dia. E o Shema é algo mais ou menos assim, Shema Israel, Yahu Elohinu, Yahu Errad, que significa o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é único, ou Errad é mais perfeitamente traduzido como único, como um, o Senhor é um. E aí ele diz aqui, ele completa com o versículo 30, que é o objeto do nosso estudo. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, com todas as tuas forças. Então, o que é realmente a adoração? Quando nós falamos a respeito de adoração, estamos falando de quê? Nós estamos falando de ir para um local conhecido como igreja, sentar ali e ficar sentado ouvindo alguém falar, cantar, orar durante 1h30, 2h30, 3. O que é adoração? É bater palma no final da música? É você concordar com o que está sendo falado? Ou adoração é você amar a Deus acima de todas as coisas, acima da tua força, com todo o teu coração. Com todo o teu coração simboliza o sentimento, com todo o sentimento, com todos os seus sentimentos, toda a sua zona espiritual, as suas sensações, emoções, tudo que você tem para oferecer. Depois ele fala com toda a tua alma. O que é a nossa alma? A nossa alma, ela é a nossa verdadeira essência. Nós somos compostos de corpo e alma. Existem algumas religiões que dividem alma e espírito. Se você pegar as palavras hebraicas para alma e espírito, você vai ver que são sinônimos. Assim como as palavras gregas para alma e espírito, você vai ver que são sinônimos. Então leva-se a crer que alma e espírito é a mesma coisa, sendo graus de entendimento diferentes. Um lado é mais emocional, um lado é mais racional. Quando aquele texto de Hebreus fala que a palavra de Deus ela é a única capaz de entrar profundamente no ser humano a ponto de dividir alma e espírito, literalmente o escritor está dizendo que a palavra de Deus é a única capaz de dividir alma racional de alma emocional. Até onde a sua adoração ela é emocional e a partir de onde a sua adoração começa a ser racional. Então, alma é todo o seu centro psicossomático, é toda a sua unidade de espírito e alma, a sua formação, os seus sentimentos, os seus desejos, os seus anseios, tudo aquilo. Depois ele diz aqui, com toda a sua mente, que está envolvido na palavra psique em grego ou ruach em hebraico, que ruach pode ser traduzido tanto como espírito como mente. Depois ele diz com todas as suas forças, físico, o seu trabalho, a sua unidade motora, fazer alguma coisa. Adoração não pode ser algo estático. Adoração não é alguma coisa que você senta e observa alguém fazer. Adoração, ela é algo totalmente motor, certo? Você não pode pegar uma pessoa que está com fome e dizer vamos orar a Deus para que Deus te abençoe. Não, você tem que realmente se colocar em movimento e fazer com que aquela pessoa tenha o que comer. Isso é adoração, é uma forma, é uma prática de adoração. E quando nós falamos a respeito de essa palavra que Jesus deu aos judeus sobre o mandamento, nós lembramos que todo o Evangelho, toda a palavra da graça de Deus, ela é de forma ligada à interpretação
que Deus deu para os judeus dos mandamentos da lei de Moisés. Tem um profeta que ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, eu vou dar para vocês um coração de carne, vou tirar o coração de pedra e vou dar para vocês o coração de carne. Eu vou escrever as minhas leis no seu coração e não mais numa pedra. O que ele quer dizer com isso? Nós vamos entender que a palavra de Deus para nós, a orientação divina, ela tem que ser algo de forma vivida realmente e entendida ao máximo. Eu não posso pegar, por exemplo, vamos supor, o mandamento não matarás. Aí eu não mato porque é pecado. Uai, só porque é pecado? Quer dizer que se não fosse pecado, se fosse liberado, você podia matar? A ideia que você tem de mandamento é essa? Então, quando você consegue perceber que não se tratam de mandamentos escritos em pedra, mas se trata agora de uma sensação que você tem pela graça de Deus. Poxa, eu não mato não é porque está escrito ou porque é pecado. Eu não mato porque a graça de Deus me invadiu. Como diz o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive. É o Messias que vive em mim. E essa vida que hoje eu vivo na minha carne, no meu corpo, eu vivo para o Filho de Deus, para glorificar a Deus no seu Filho. Então, preste bem atenção. Vamos começar a ler aqui a nossa apostila. Você que está chegando agora, estamos fazendo aqui um estudo. Graça e paz, irmãos. Ezequiel, tudo bom, cara? Que bom, fico feliz que você esteja aí. Glória a Deus pela sua vida. Se você que está chegando agora não tem acesso a essa apostila, manda para mim uma mensagem aí no seu Messenger privado. E aí a gente troca o WhatsApp, ou se você preferir, eu posso mandar a apostila em PDF no e-mail que você mandar para mim, totalmente grátis, sem custo, porque o nosso interesse é a expansão do Evangelho, tá bom? Estamos aqui para ensinar. Então, está dizendo lá, Deus quer você por inteiro. Deus pede todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua mente, toda a tua força. Ele não está interessado em um comprometimento tímido, em uma obediência parcial, nem em obras, nem em sobras de tempo ou dinheiro. Perceba bem uma coisa, quando nós falamos de adoração, falamos de um trabalho. A palavra hebraica para adoração é avodat Hashem. Avodá significa trabalho e Hashem é uma forma que os judeus usam para se dirigir a Deus sem falar o nome dele. Então, nós não temos essa mentalidade de adoração ser uma idolatria. A idolatria é quando aquele Deus está muito chateado, ele está muito possesso de raiva. Você vai lá e mata um bichinho, coloca no altar e oferece: ó, Senhor Deus, fulano, toma aqui um presente para ver se você fica mais legal, mais tranquilo. O nosso Deus não precisa disso, porque Ele fez todas as coisas, Ele criou tudo o que existe. Você vai oferecer para Deus um sacrifício que foi Ele que fez? Você vai fazer para Deus um sacrifício animal, vegetal, de vinho ou de libação, sendo que foi Ele que fez todas as coisas? Deus não precisa de nós. Então, essa avodat Hashem, esse trabalho que nós prestamos a Deus, esse serviço a Deus, é para nós uma honra, é para nós um privilégio tremendo. Então, você tem que prestar atenção que Deus ele permitiu a você fazer parte do processo de salvação de toda a humanidade. Certo? É um privilégio, é uma honra que você tem. Então, ter na nossa cabeça que Deus é um velho, meio surdo, quase cego, que fica lá no lugar que a gente chama de igreja, sentadinho no seu trono. E todos os dias que nós fazemos o culto, Ele está lá. E nós temos que chegar, tipo aquele voo que você... Assim, eu nunca tive voo, mas as cenas que a gente vê nos desenhos é assim, né? Você chega e tem lá aquele senhor todo senil, né? Caduquinho, surdo. Você tem que falar bem alto para ele ouvir. Você tem que falar assim, fazer umas bagunças para poder ele perceber que você chegou. Deus não é assim. Deus ele está em todo lugar, em todo momento, em toda a circunstância. Eu já disse isso várias vezes e eu repito sempre.
Os judeus costumam chamar Deus de 72 nomes diferentes. Cada nome tem alguma coisa a ver com uma forma do agir de Deus. Você pode lembrar disso quando Abraão ele chama Deus de Jiré, né, que significa aquele que fez a provisão, né, numa tradução assim mais grosseira. Você pode ver como Abraão chama Deus de Rafá, porque Rifuá em hebraico é saúde, Rafá é o verbo curar, então Deus foi lá e curou. Por isso que ele é o Jeová Rafá. Apesar que Jeová é um nome que não existe, tá? Isso é uma transliteração. Mas o que eu quero dizer para você, um dos nomes muito usados pelos nossos irmãos judeus para se tratar de Deus é a palavra Makom. A palavra Makom significa lugar. E tudo aquilo que tem a ver com lugar tem a ver com Deus. Por quê? Porque Deus está em todo lugar, em todo tempo, em todo momento. É o que nós, crentes, gostamos de dizer omnisciente, omnipotente. Ele está em todo lugar e ele sabe de todas as coisas. Então essa ideia que nós temos de que a adoração são aqueles minutos que nós vamos para aquele lugar, que nós chamamos de igreja, e lá a gente canta, bate palma, chora, pula, dependendo da sua congregação, né, do tipo de culto que você prescreve, e acaba sendo que quando a gente vai para casa, a gente dá tchau para Deus, ele fica lá sentadinho na cadeira, olha, semana que vem eu tô de volta, tá? Eu já volto aí, talvez eu venha no culto de oração. Não é assim que funciona. A adoração, ela é algo que você faz na sua vida. Ela é algo que você faz o tempo todo. Nós temos aqui um texto de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 28. Vamos ver lá, se ele não começar de vírgula. E ok. Tá, o versículo 28 ele diz assim: por termos recebido um reino que não pode ser abalado, vamos ter uma atitude cheia de graça para que possamos agradar a Deus, ao servi-lo com obediência e respeito, pois o nosso Deus é um fogo que consome. Aí já é o versículo 29, né? Eu já li 2 versículos. Então, quando você entende que a adoração é um serviço e a adoração é algo que você faz de contínuo, desde o momento que você acorda até o momento que você vai deitar, tudo aquilo que você faz está associado literalmente com serviço a Deus, fazer a vontade de Deus na sua vida. Você consegue começar a entender que a adoração ela está em pequenas coisas. A adoração ela está na sua vida em todos os atos que você pode fazer. Se você ajuda alguém a atravessar a rua, você está adorando a Deus de uma forma. Se você trabalha nas limpezas e você faz um bom trabalho, você está louvando a Deus com o seu trabalho. Se você é um motorista, como é o meu caso, você faz um trabalho louvando a Deus com o seu trabalho. Isso é a adoração. É que as pessoas elas vão olhar para você e elas vão ver um evangelho que elas não vão ler. Elas não vão pegar uma Bíblia e ler. Você vai ser o evangelho que essas pessoas vão ler. E é neste momento, literalmente neste momento, que você pratica o que nós chamamos de id. Id por todo mundo pregar o evangelho. A tradução id, ela não é das melhores. A palavra que está ali está num tempo verbal que o grego tem e o nosso português não tem, que significa um ato contínuo, desde o início até o final. Então, nós poderíamos traduzir de uma forma mais interessante se falássemos assim: você vai indo e vai vivendo e vai pregando e vai ensinando e fazendo discípulos. Sabe? O grego ele tem um tempo verbal que é muito interessante. Por exemplo, não existe presente no tempo verbal grego. Se você fala uma frase simples, né? Deixa eu ver se eu lembro uma frase que eu vi aqui semana. Uma frase boba, só para você entender. Aftos, como é que é? Aftos pinenero. Aftos pinenero. Literalmente significa ele bebe água, mas também
É interpretado como ele está bebendo a água continuamente. Porque a partir do momento que você fala uma coisa, isso está acontecendo, até que isso seja encerrado. Então, esse ide por todo mundo e pregai o evangelho, na nossa forma traduzida no imperativo português, no grego a palavra que está lá está dizendo que você vai indo, e vai caminhando, e vai falando, e vai pregando. Isso é uma coisa interessante. E quando nós temos essa disposição de fazer da nossa vida uma adoração contínua a Deus, de forma a você ser servo, não porque você serve, mas você servir porque você é servo, é diferente. Entende? Sabe aquele texto lá nos primeiros capítulos de Atos, agora eu não vou lembrar, e ele fala alguma coisa mais ou menos assim, e eles eram pessoas que estavam sempre unidas, eles estavam sempre no partir do pão, na comunhão, nas orações, e eles eram pessoas que, como é que se diz? Que crescia o temor, alguma coisa assim. Agora eu não lembro qual foi a tradução que eu li. No grego que foi escrito o Atos dos Apóstolos, está escrito lá que neles ia brotando temor. Não é que eles tinham um medo, não, ia brotando temor continuamente. Quando diz que eles eram pessoas do bem, não significa que eles eram do bem porque faziam o bem. Na verdade, eles faziam o bem porque eram do bem. É alguma coisa difícil de você conseguir entender. Ô, meu irmão Ezequiel, olha, manda para mim uma mensagem aí, direto, você está no Instagram, né? Manda para mim uma mensagem. Se você quiser, pode ser no WhatsApp ou pode ser no e-mail. E assim que terminar aqui, eu mando para você o PDF, tá bom? Então, pessoal, essa adoração, ela é uma adoração que agrada a Deus. Olha o que ele diz aqui no outro ponto. Deus se agrada quando a nossa adoração é precisa. Não é quando você precisa. É quando a adoração é de forma precisa. Nós não podemos simplesmente criar nossa própria imagem de Deus, confortável, politicamente correta, e adorá-la. Isso é uma idolatria. Veja bem, Deus não serve para ser idolatrado. Nós temos o hábito de julgar coisas, pessoas e lugares e falar assim, Deus não está ali, Deus não faz isso, Deus não aprova. Uai, mas como é que eu vou saber o que Deus faz, o que Deus quer, o que Deus aprova? Eu posso guiar a minha vida, eu posso guiar a minha espiritualidade lendo o texto e estudando a palavra dele, de forma a entender que isso para mim é algo extremamente possível. Mas agora, eu colocar Deus numa caixinha e falar Deus não faz isso, não fala assim, não adora assim, porque Deus isso, Deus aquilo, eu não posso fazer isso. Porque eu estou criando um Deus à minha maneira. Eu estou criando um Deus do jeito que eu quero, para que eu adore esse Deus do jeito que eu quero e ele faça o que eu quero. Entende? Isso é idolatria. O que Jesus disse à mulher, a mulher samaritana que você encontra no texto do Evangelho de João, a partir do capítulo 4? Tem ali uma conversa, né? Jesus se encontra com aquela senhora no poço. Nós todos conhecemos aquela história. Chega um momento que Jesus vai dizer para ela. Ela pergunta para ele onde é que é o local correto para se adorar, exatamente como nós fazemos, porque nós somos crentes. Então nós dizemos qual que é a melhor igreja, qual que é a melhor comunidade, qual que é o melhor pastor, qual que é o melhor lugar para adorar a Deus. E Jesus olha para essa mulher e fala assim, Deus, ele é espírito. Nós já vamos chegar lá e eu vou explicar isso. Deus é espírito. Então é necessário, é necessário que ele seja adorado verdadeiramente em espírito. Ou como diz a Bíblia do crente, em espírito e em verdade. Né? Nós sabemos que essa forma de ensinar foi uma forma simples, fácil, porque o povo da época era um povo muito pueril, era um povo muito agrícola, era um povo muito rupestre, ou seja, viviam naquela forma de vida subsistência, né, uma forma cultural, trabalhando na roça e tal. Deus, ele se coloca de forma espiritual para que você entenda
mas Deus está acima do espírito, porque foi Deus que criou o espírito. Então, quando nós dizemos assim, Deus é espírito, é uma palavra humana, uma forma humana que nós temos para tentar entender Deus na nossa mente humana. Deus está acima do espírito, está acima do tempo, ele está acima da verdade, ele está acima de tudo. Deus criou a criação inteira, estando ele fora da criação. Entende? Então, quando nós lemos aqui que Deus é espírito e é necessário que ele seja adorado verdadeiramente em espírito, ou seja, em forma espiritual, você percebe que Jesus está ensinando aquela mulher que não é no Monte Gerizim, lendo a Torá, o Targum, né? Targum, a palavra Targum significa tradução, lendo o Targum aramaico, que era uma cópia aramaica da Torá, que era escrita em hebraico. Também ele disse, não é em Jerusalém, onde tem o sistema sacrificial, onde tem o sistema levítico, onde tem a Torá. A adoração a Deus não depende de local específico geográfico. A adoração a Deus é aqui e agora. Quem é que vai adorar a Deus? Eu vou adorar a Deus. Nós não podemos dizer nós vamos adorar a Deus, porque geralmente quando a gente fala nós, é todo mundo, menos eu. Quem é que vai limpar a igreja? Nós. Aí no dia da limpeza eu não vou. Quem é que vai pintar a igreja? Nós vamos pintar a igreja. No dia da pintura eu não vou. Então nós geralmente é todo mundo menos eu. Quem é que vai adorar a Deus em espírito e em verdade? Eu vou adorar. E quando eu vou fazer isso? Domingo lá para 6:30 da tarde. Ou algumas igrejas fazem culto de manhã, antes do almoço. Não, eu vou adorar a Deus agora. Porque este é o momento que ele fez para adorar a Deus. Este é o lugar, esta é a hora. Adorar em verdade significa adorar a Deus tal como ele verdadeiramente é revelado na Bíblia. A forma como que Deus se revela, nós estudamos que Deus ele se revela de forma progressiva para o homem. Tecnicamente o homem evoluiu muito, desde a época da primeira emanação, da primeira revelação de Deus ao ser humano, a Adão e depois aos seus descendentes, e depois a Noé e depois a Abrão. Dá licença um pouquinho. E acontece que ele é revelado de uma forma sistêmica e, para nós, uma forma evolutiva. Nós vamos conhecendo Deus conforme nós estamos estudando e nos empenhando nesse propósito. O profeta fala, conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. E quando é que isso acontece? Deus se agrada de quando a nossa adoração é autêntica. Quando Jesus falou para ser adorado em espírito, estava se referindo ao espírito do homem. Preste bem atenção. Quando o Espírito de Deus está em você, ele faz você entender o pecado, o juízo e a justiça. Correto? E quando nós adoramos a Deus em espírito, é no nosso espírito. Porque o Espírito de Deus que está em nós, ele traduz a nossa oração, a nossa adoração, como diz Coríntios, até mesmo em gemidos inexprimíveis, da forma que o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus, com a forma de Deus no seu espírito. Então, a forma com que nós devemos adorar, adoração é o seu espírito respondendo ou correspondendo com o Espírito de Deus. Você se entrega a Deus, Deus se mostra para você, né? Como diz a Kabbalah, Deus ele é uma luz infindável, sendo que a luz não é luz e infinito não é infinito. É um pensamento rabínico isso. Acontece que nós pensamos que Deus ele é uma forma, um ser que nós possamos explicar com palavras. E não é possível fazer isso. Hoje eu estava lendo os 5 níveis da alma. É muito interessante, né? É muito bacana. Eu fiz um curso chamado 5 níveis da alma. É muito bom, muito bom. Você chegou a entrar na academia? Você entrou na academia de Moisés junto com a irmã Delma? Ou ela está te passando o contexto? Não entrou? Se for possível, entre. É muito bom. O valor é muito baixo e é realmente recompensador. Então,
Quando Jesus disse para amarmos o Senhor de todo o coração e toda a alma, ele estava querendo dizer que a adoração deveria ser genuína, deveria ser sincera, deveria ser feita de uma forma simples e pura, sabe? Porque às vezes nós vamos para um lugar que nós chamamos igreja, nós vamos para um lugar que nós chamamos comunidade e nós estamos ali presentes fisicamente, e às vezes a pessoa está até cantando uma música bonita lá, né? Vamos falar aí uma música muito antropocêntrica de louvor ao homem, que é muito colocada na igreja para poder louvar a Deus. Tem uma música que eu acho muito linda. Ela é antropocêntrica, mas ela é bonita, é bem feita. E aí tá lá, a pessoa tá cantando: tem ciúme de mim, o seu amor é como um furacão e coisa e tal, e nanã, e me ama, o Senhor me ama, e você tá lá respondendo seus e-mails. Você pega o seu celular, aqui em Portugal a gente chama de telemóvel. Você pega o seu telemóvel, dá um like. Aí quando aquela música toca bonito e você sente profundo, você fecha os olhos e tira uma selfie. Aí você está adorando. Adorar a Deus de forma genuína, adorar a Deus de uma forma simples e sincera, é você se entregar para Ele de um jeito que não resta mais nada. Que na verdade você é simplesmente uma casca, um utensílio, e você vai ser completamente preenchido dessa glória de forma a refletir a glória de Deus. E você vai poder adorá-lo com sinceridade. Deus odeia hipocrisia. Podemos adorar a Deus de modo imperfeito, porque nós somos imperfeitos. Talvez uma pregação feita de uma forma imperfeita, talvez uma música, como eu acabei de citar agora, que é bonita, que arrepia, que é uma música que te faz chorar e sentir a presença de Deus, mas na realidade a letra é completamente antropocêntrica, você está louvando a si mesmo, mas acha que está louvando a Deus. Só que a misericórdia de Deus, ela se renova sobre nós dia após dia, e nós estamos, como sempre, todos os dias, aprendendo com Deus e fazendo uma adoração sincera para Deus. E nós vamos aprendendo, né? Nós vamos ouvindo músicas que a gente acha, puxa, que música linda. Tem uma música maravilhosa da Nívia Soares, que ela faz essa música com um cantor que eu esqueci o nome dele, que a música é A Igreja e o Leão, acho que é alguma coisa assim. Quantas vezes, cara, a gente ouve uma música desse tipo, a gente chora e a gente sente a presença, a gente arrepia. Mas se você parar para ler a letra mesmo, você vai ver que não tem louvor nenhum. É só uma música que está te levando a se sentir assim. Ela é emocional. Isso se caracteriza como louvor antropocêntrico, né? Está louvando o ser humano. Eu vou fazer, eu vou conseguir, os meus celeiros fartamente se encherão, porque eu vou conseguir avançar para a direita, avançar para a esquerda. São músicas que você olha e fala assim, poxa, que louvor gostoso, mas está louvando a quem? Né? Então, assim, realmente acontece. Nós vamos aprendendo e nós podemos, ou seja, é possível, não que poder seja permitido, mas é possível que nós possamos louvar a Deus de uma forma errada. Mas a sinceridade nos liga a Deus, porque Deus sabe a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Na realidade, nós estamos sempre vivendo pela graça e misericórdia de Deus. Muitas formas de louvor são mencionadas na Bíblia, entre elas, confessar, cantar, prostrar-se em honra, ajoelhar-se, dançar, fazer ruídos de alegria, testificar, tocar instrumento, levantar as mãos. Aí você que tem apostila, você está vendo aí vários textos bíblicos que estão citando este exemplo. Hebreus 13:15, Salmos 7:17, o livro de Esdras 3:11, o Salmo 149:3 ou 150, versículo 3, o livro de Neemias 8:6. O melhor estilo de adoração é aquele que mais genuinamente representa o seu amor a Deus, baseado na formação e na personalidade que Ele te deu. Então, quando você
busca louvar a Deus sendo quem você é, louvar a Deus com as características que Ele te deu, você começa a ser... Olá, Charlie, seja bem-vindo, Deus abençoe. Você começa a ser, de fato, o adorador que Deus te fez. Veja bem, quando nós estivermos frente a frente com Deus, Ele não vai cobrar você por que você não foi o John Wesley. Ele não vai cobrar você por que você não foi como a Andrea, por que você não foi como o Simão. Não, ele vai te perguntar por que você não foi o Gil. Por que você não foi o Gil? Eu fiz o irmão Gil para ele ser o irmão Gil. Eu não fiz o Gil para ele ser imitador do John Wesley. Eu não fiz o irmão Gil para ele ser imitador do Billy Graham. Veja, não estou dizendo para você que nós não temos a possibilidade de nos inspirar em boas palavras de John Wesley, em boas palavras de Billy Graham, ou em boas pregações de John Piper, infinitamente outros. O que eu estou dizendo para você é que você tem que adorar a Deus por quem você é. Deus fez você assim, para que você seja dessa forma e adore a Deus em espírito verdadeiramente. Em verdade. É disso que se trata o texto. Então ele vai chegar para você e vai falar assim: poxa, mas eu dei para você um talento, eu dei para você um dom espiritual. E por que você não usou esse dom? Lembra daquela parábola que Jesus fala a respeito de um rapaz que ele trabalhava para um senhor e ele escondeu o seu talento? Logicamente que talento naquela época era uma medida de peso, e hoje a palavra talento para nós tem outro significado. Mas vamos pegar essa palavra talento falando realmente de algo que seja valioso. Deus deu para você e você não está usando. Deus colocou você aonde você está e você não está pregando. Ah, irmão, mas eu não sei pregar. Então pregue em silêncio. Usa a tua vida para você pregar. Faça com que as pessoas do lugar que você está, seja na igreja, na escola, na faculdade, no trabalho, no voluntariado, dentro de casa com seus filhos, faça com que esse lugar seja o seu campo missionário. Muitos de nós não temos a possibilidade de ir para países fazer serviço missionário. Mas nós nos esquecemos que onde nós estamos, nós somos missionários. A nossa realidade, o local aonde nós estamos, trabalhamos, convivemos, é o local onde nós vamos ser responsáveis por influenciar. Jesus, ele disse, nós temos que ser luz no local de trevas. Nós precisamos ser o sal que o mundo usa. E o sal serve para quê? Serve para conservar, serve para retardar a corrupção, serve para limpar, serve para temperar, para fazer a diferença. Entende? Precisamos ser, principalmente na nossa casa, né? Exatamente, a nossa casa é o nosso primeiro altar, é o primeiro lugar onde você vai viver de forma verdadeira e sincera, para que você possa mostrar Deus para sua família. E amanhã ou depois eu estou reclamando por que meu filho ele mente, por que meu filho ele não vai à igreja. Primeira coisa que acontece quando alguém me liga, quando alguém bate na porta, eu vou falar assim, diz que o pai não está. Uai, eu estou ensinando o cara a mentir, depois eu vou achar ruim que ele está mentindo? Eu sou um homem bruto, violento, grosso e arrogante, depois eu vou reclamar que ele é assim? Ele está aprendendo comigo. Então, nós temos essa possibilidade de transformar a nossa vida, o local onde nós estamos, num campo missionário. Porque hoje em dia está cheio de missionário na igreja. Às vezes você tem lá 3, 4 pessoas com títulos de missionário que nunca fizeram uma missão. Títulos de pastores que nunca pastorearam ninguém. Então é por isso que eu, Gil, eu tenho uma birra, eu tenho um ressentimento com essa questão de cargos na igreja. Porque parece que você está fazendo tudo certinho. No momento que você tem um cargo, aí você... Agora reconheceram o meu talento. Isso é ridículo.
sabe? É ridículo. Se o próprio Jesus chamou a si mesmo de diácono, o próprio Jesus lavando os pés dos apóstolos uma semana antes de morrer, ele disse: eu vim para servir e não para ser servido. Eu vim para dar a minha vida em resgate a muitos. Então, todos nós somos diáconos. Se você quer um cargo para você, aceita que é teu. Você é um diácono, você é um servo, você é um escravo. A palavra que está lá é dulis, você é um escravo. Vamos seguir, senão a gente não acaba, né? Uma coisa é certa, se não glorificar a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. A gente não tem como fazer isso. Deus quer que você seja você mesmo. Então você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Com toda a tua posse, ou seja, a tua força, o seu trabalho motor, o seu ímpeto de trabalhar, a sua força de vontade. Deus não se agrada do cântico descuidado, preces mecânicas ou exclamações desatentas. Você já parou para pensar no que está escrito na Mateus capítulo 6? Ele vai falar a respeito de várias coisas. Jejum, oração. O irmão Raul está dizendo lá, é uma dádiva poder representar a igreja, mas tem que ser na humildade e na empatia. Exatamente, quando a igreja somos nós. Quando a igreja é uma comunidade de pessoas e não sendo uma entidade regular. Porque aí você está fazendo um serviço burocrático. Quando a igreja é a reunião de pessoas e quando nós nos reunimos para juntos louvar a Deus, nós estamos de fato servindo a Deus uns aos outros. Você já percebeu que o dom que Deus deu para você geralmente não é usado por você? O dom que Deus deu para você, ele é usado para outra pessoa. Assim como o fruto, ele nunca é absorvido pela árvore. Você nunca vai ver uma árvore se apropriar e comer o próprio fruto. Você vai de verdade ver a árvore ceder o fruto para outro. Então o nosso dom, o nosso trabalho, a nossa tarefa é usar o que Deus deu para nós como um dom, como um fruto, e servir isso a outra pessoa. Por isso que o dom de Deus é para o outro. Lá em Mateus ele vai falar a respeito de jejum, de oração, ele vai falar a respeito de cuidado com os pobres, da esmola e coisa e tal. Tem um momento que ele diz assim, quando você for orar, não seja hipócrita. A palavra hipócrita que está lá, ela é uma palavra que tem a mesma raiz do artista, né? daquele artista de círculo, aquele artista de teatro. Muito obrigado, olha aí, atingimos a meta. Obrigado, pessoal. Aquele artista que faz os trabalhos circenses e tal, né? É um ator, na verdade, né? Então ele fala, não seja como os artistas. Tem até algumas versões mais modernas que usam a palavra artistas ou atores em vez de usar a palavra hipócrita. Mas ele, nas versões mais antigas, ele fala hipócrita. Ele fala assim, quando você for orar, não seja como os hipócritas. Eles acham que pelo muito falar, por repetir várias vezes a mesma coisa, eles serão ouvidos. Eles gostam de orar ao ar livre e mostrar para todo mundo, tocar trombeta quando eles estendem a mão com uma esmola. Eles gostam de se mostrar para as pessoas. Então o que Jesus está falando ali? Quando você for orar, vai para a tua casa e entra no teu quarto e fecha a porta após você. Ora a Deus em secreto, porque Deus em secreto ele te... Lembra o que está escrito lá? Ele te vê. Ué, mas não faz sentido, irmão. Como é que é isso? Se eu estou orando, se eu estou falando, se eu estou pedindo, eu quero que Deus me ouça. Mas não, Deus ele te vê. E por que ele te vê? Porque não adianta você dizer que você perdoou aquele ou aquele e ele vê o teu coração e sabe que é mentira. Não adianta você fazer uma oração bonita com palavras garbosas e você usar um vocabulário que você aprendeu lá na igreja ouvindo alguém falar e você querer imitar isso, sendo que dentro de você não é aquilo que realmente você está falando. Olha, meu caro amigo Léo, que bom, cara. Deus abençoe você. Como é que tá a família? Tudo bem? Deus abençoe tua vida.
Então, quando nós estamos orando, Deus ele está vendo você. E Ele sabe se você está orando e pedindo a verdade ou não. Paz, que bom, cara. Bom te ver. Poxa, que legal. Eu vi, a última vez que eu vi a foto da sua menina, estava bem grandona, né? Muito bacana. Então, o Mateus 6, ele vai dizer a respeito da oração. 10.000 corações. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. Entende isso? Quando Deus, ele está ali com você na sua oração, ele vê, ele está te vendo, ele sabe quem é você. Não adianta você fingir uma coisa. Então a adoração é assim. Nós estamos na igreja bonitos e chorando e rindo e batendo palmas. Ai que bom, ai que feliz, ai que legal. Amém, glória a Deus, fechou, vamos embora para casa. Aí eu não vou com a cara desse, aí eu não gosto daquela, eu odeio esse aqui, aquele ali é uma fofoqueira, aquele ali é um mentiroso. Mas alguns minutos atrás você estava louvando. Saudades, né, cara? Deus abençoe. Isso aí. Estou muito feliz de ver você aí. Que bom mesmo. Você entendeu? Acaba que você estava fazendo um teatro, uma hipocrisia, louvando a Deus, fazendo o teu sacrifício. E quando você fechou a porta, aí, né, Deus ficou lá no lugarzinho dele, né? Deus ficou sentado. E você falou assim, tchau, Deus. Até amanhã. Tá? Fica aí, eu já volto. Amanhã eu volto com outra moedinha para jogar na caixa, tá bom? Esquece isso, meu filho. Romanos capítulo 12. Eu rogo a vocês, eu imploro a vocês, pelo amor de Deus, que vocês se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo e agradável a Deus. O que quer dizer sacrifício vivo? Na época do Antigo Testamento, na lei de Moisés, você oferecia para Deus sacrifício de animais mortos. Aquilo ali era um sinal para que você pudesse, de fato, ver e contemplar o que era o seu direito de pecador, que era ser morto, esfolado, você ver o sangue. Mas Deus deu para você a possibilidade da graça e você foi redimido. Então hoje nós não oferecemos a Deus um sacrifício de animais mortos, nós oferecemos a Deus o nosso sacrifício vivo e agradável a Deus. Que é o quê? O nosso culto lógicos, nosso culto racional, com toda a inteligência. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós oferecemos a Deus um culto ininterruptamente, de forma inteligente, fazendo com que Deus seja louvado em todos os momentos da nossa vida. É isso que o texto está falando aqui. Paulo dedica o texto de 1 Coríntios 14, vamos ver lá o que está escrito? 1 Coríntios, no versículo, o capítulo 14, aí está dizendo aqui, ó, você que tem a apostila, você que acompanha comigo na apostila, está dizendo aí, Paulo dedica o primeiro capítulo de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14 a esse assunto, e termina no verso 40. Então vamos abrir aqui 14, vamos começar pelo 16. Ele está dizendo aqui a respeito da oração. Está falando aqui a respeito daquela oração e daquela variedade de línguas. Algumas religiões acreditam que é aquele som de forma ininteligível, que eles vão orar daquela forma. Outras pessoas entendem que o dom de línguas são línguas estrangeiras que você aprendeu miraculosamente. E eu não vou entrar nesse fato agora. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, versículo 16. Espera lá, deixa eu só fazer um resumo aqui. O capítulo 14. Versículo 1. Façam do amor o seu objetivo mais importante, mas também façam o seu melhor para receber os dons espirituais, especialmente a capacidade de anunciar o Evangelho. Aí aqui ele vai discorrer uma lista de dons, uma lista de palavras, de trabalhos. Preste bem atenção. Toda vez que você abrir o Novo Testamento e você ver a palavra ministério, essa palavra ministério não é essa coisa bonita e pomposa que você fica vendo no governo. Não é. A palavra ministério vem do grego diaconia. Diaconia significa serviço. Pode ser usada a palavra diaconia, pode ser usada a palavra dulis, que é escravidão, escravos, ou pode usar também a palavra hiperetes, que é o tipo de escravo remador. Então,
O nosso trabalho, os ministérios que nós temos para poder levar a palavra do Senhor adiante, é um serviço, tá bom? Eu sei que você foi acostumado, eu também fui, a achar que aqueles caras bonitos que têm os relógios de ouro, que têm os microfones de ouro, que têm os sapatos de ouro, que anda por aí pregando o evangelho, cheios de dinheiro, essa é a visão de ministério que a igreja tem. Mentira. Isso é mentira, tá bom? Evangelho é serviço, evangelho é estilo de vida, evangelho é forma de viver. Você vai espalhar o evangelho vivendo de forma digna, justa, em conformidade com o evangelho. E o texto vai dizer lá, ele vai falar sobre os dons, sobre a forma com que os dons eram levados, com que eles eram exibidos na igreja. Depois ele vai falar, versículo 16, pois se você ora apenas com o Espírito, como as pessoas comuns que não têm o entendimento podem dizer o amém? Pois a sua oração de agradecimento, já que elas, após a sua vamos ler de novo. Como as pessoas comuns que não têm o entendimento podem dizer o amém após a sua oração de agradecimento, já que elas não têm ideia do que você disse. Ele está falando aqui de você fazer uma oração de forma inteligível. Se você levanta a sua voz em oração e começa a falar shibalabalai, shamanaias e qualquer coisa, como é que a pessoa vai entender o que você está pregando? Veja bem, eu não sou contra esse tipo de manifestação. Cada um acredita conforme recebeu do Espírito. Eu acredito de outra forma. Respeito a diferença de opinião. Mas o que o texto está dizendo aqui, que quando você tem a oportunidade de orar, ore de forma que a igreja entenda. Para que a igreja possa, no final da oração, entender o que você falou e dar um amém. Amém significa eu acredito. Vem do verbo hebraico leamim, certo? Nós já falamos a respeito disso. Quando nós falamos sobre o texto, por exemplo, versículo 17, talvez você tenha feito uma ótima oração de agradecimento, mas que não ajudou a outra pessoa. Aqui ele está falando a respeito dessa compreensão. Então, quando nós temos uma adoração verdadeira, quando nós usamos o nosso raciocínio, e como os que falam em outras línguas. Exatamente, é desse ponto que eu estou falando. Se eles acreditam, amém, glória a Deus, siga a vida. Quer continuar acreditando, acredite. Eu não tenho problema quanto a isso. Agora, o texto está falando outra coisa. Eu prefiro o texto. Então, se você quer acreditar assim, amém, glória a Deus, siga a sua vida. Mas Paulo diz, em Romanos capítulo 12, ofereçamos a Deus um culto racional, de forma inteligível, para que você possa orar, levantar a mão, agradecer a Deus e a pessoa que está do seu lado dizer amém, eu concordo com você. Então, quando nós dizemos isso, ele está falando aqui para nós que sair dessa ordem e viver sem esse tipo de pensamento é uma forma errada de adoração. Porque nós aprendemos que a adoração é algo que nós sentimos, é algo que arrepia, é algo que você possa sair de lá eufórico. Faz parte, como eu disse no início. Às vezes uma música que você canta de uma forma, ela vem alterar a sua percepção, você fica emotivo, você chora, se ajoelha, joga no chão. Ótimo, maravilha. Mas e daí? Você entendeu o quê? Quando você vai embora, o que você leva desse culto para fora? O que você entende desse culto quando fecha a porta? Você entendeu o que foi pregado? Você assumiu o evangelho? Você vai ser boa pessoa? Você vai oferecer a Deus a sua inteligência, o seu corpo, a sua alma, a sua força motora em trabalho? Ou você vai deixar Deus trancado lá naquele lugar e vai viver a sua vida completamente desregrada para quando você voltar domingo que vem, achar que Deus não sabe nada da sua vida? É assim que a gente vai viver. A nossa adoração ela se baseia naquelas 2 horinhas que a gente está naquele lugar, que a gente chama de igreja. Ou será que a nossa adoração ela vai ser manifesta no momento em que você recebe um troco errado e você devolve? No momento em que você acha um celular na rua
e você liga para o dono, no momento em que você bate o carro, não tem ninguém vendo, mas você procura acertar a situação. No momento em que você faz alguma coisa errada em oculto, que prejudica até outra pessoa, e você vai até essa pessoa e explica, fui eu que fiz, e eu vou consertar, me desculpa. Isso é adoração. É você mostrar para as pessoas que vale a pena você ser crente. Olha, vale a pena. Vale a pena ser que nem aquela pessoa. Vale a pena ser que nem aquele cara. Vale a pena ser que nem aquela pessoa. Isso é adoração. As pessoas dão glórias a Deus por causa da sua forma de ver a vida. Sabe? Às vezes a gente pensa assim, mas como é que isso pode acontecer? Como é que eu consigo, de forma realmente, na vida, praticar esse evangelho? Simples. Poxa, está escrito lá que você não pode trair. Você não vai trair o seu companheiro, a tua companheira. Mas você faz isso porque está escrito em algum lugar? Ou quando não tem ninguém vendo, você internaliza aquilo e aquilo está escrito no teu coração e você realmente não faz porque você é uma nova criatura e as coisas velhas ficaram para trás e agora tudo se fez novo? Você realmente pratica o que Paulo escreve a Gálatas no capítulo 2, 1:20? Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E se Ele vive em mim, já não sou eu mais que tomo as decisões. O próprio Jesus disse isso. Quer ser meu seguidor? Quer vir após mim? Então pegue a tua cruz. Negue-se a si mesmo. E vem comigo, porque eu vou ser crucificado. Paulo vai além. Paulo diz assim, se com Jesus nós fomos crucificados, com Ele também nós seremos ressuscitados. Pois o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nos ressuscitará no último dia. Entende a riqueza que é você viver nessa zona, nesse ambiente, nessa região de adoração? É você conseguir entender que tudo vem de Deus. Até o não, sabe? Quando Deus Ele diz não para você, você está fazendo alguma coisa, em nome de Jesus vai dar certo. Eu vou orar porque em nome de Jesus é vitória. Vamos adorar porque no louvor é vitória. Mas quando Deus diz não, também é uma resposta. Senhor, eu quero aquele trabalho. Não. Fica aí onde você está. Lembra que o seu trabalho ele também é um campo missionário? E você foi introduzido naquele local para ser a chama da luz no meio das trevas? Entendeu? Às vezes é por isso, mas eu estou orando e Deus não me livra desse trabalho. Porque Deus tem algo para você nesse trabalho que você está. Adoração. A nossa adoração é essa. A verdadeira adoração implica custo. Abre comigo aí, olha, um texto que é muito mal entendido. Abra comigo aí no segundo livro de Samuel. Agora eu vou ter que trocar de versão. Como eu disse para você, a BLT ela não tem o Antigo Testamento, né? Então eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Bíblia de crente, hein? Nova Almeida atualizada. Vamos abrir em segundo livro de Samuel, capítulo 24 e versículo 24. Lembra o que está acontecendo aqui? Capítulo 24. Vai acontecer uma besteira, Davi vai fazer uma coisa errada e ele vai ser castigado e ele vai procurar um local para oferecer um sacrifício. E esse local que vai ser escolhido, o sacrifício, é um local chamado Eira de Araúna. O nome do homem é Araúna. Algumas versões têm um nome diferente, mas basicamente é isso, Araúna. Que hoje nós conhecemos que é o Monte Moriá, que hoje nós conhecemos que é o Monte do Templo, onde está lá o Domo da Pedra. E um dia, talvez, se Deus quiser, vai ser reconstruído o terceiro templo. Esperamos que sim. Então, neste momento,
Davi, ele procura o dono do monte, do local, né? Do terreno, porque ele quer usar aquele lugar para a adoração. E aí aquele homem fala assim, olha, fica à vontade, a terra é sua, oferece o teu altar, o teu sacrifício aonde você quiser. Eu cedo essa terra para você, eu vou ceder para você essa terra. E aí o Davi, ele fala assim, e o homem diz que o Senhor aceite a tua oferta. E Davi diz, não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos. Holocausto é aquele tipo de sacrifício que era queimado até as cinzas e a fumaça subia. Tem uma outra versão também que a gente conhece, que é o sacrifício chamado Korban Olá. Korban Olá do hebraico significa uma oferenda de elevação, mas aí é outro significado. E aí ele disse, eu não vou oferecer holocaustos que não me custem nada. Eu sei que você já ouviu, e eu também já ouvi, pregações, explicações de pessoas usando esse texto para tirar de você moedas, dizendo que a adoração a Deus tem que custar alguma coisa, você tem que pagar o preço, Deus não aceita uma adoração que não te custe nada. Conversa fiada, balela. O texto aqui não está falando de valores, o texto aqui não está falando de dinheiro, o texto está dizendo sobre esforço. Já ouviu uma expressão brasileira que diz assim, fazer cortesia com o chapéu dos outros? Se Davi oferece aqui um sacrifício, usando o terreno do homem, usando para fazer o fogo a madeira da carroça do boi do homem, usando como o sacrifício, a oferenda dele, os bois do homem, Davi está oferecendo o quê? Nada que é dele. Correto? Então, quando Davi diz, não oferecerei a Deus nenhum sacrifício de elevação que não me custe nada, não está falando de valores, ele está falando de sentimento, está falando de doação, ele está falando de inteireza, de integridade. Então, quando você tem a possibilidade de oferecer a Deus um sacrifício, né, nosso coração, um trabalho a Deus, sabe? Por exemplo, quando você se oferece para fazer alguma coisa, lá no local que você chama de igreja, e chega lá, você coordena aqui, coordena ali, manda esse fazer, manda aquele fazer, eu sou aqui o chefe, eu estou olhando aqui, eu sou o pastorzão, e eu estou aqui só coordenando. Você não ofereceu nada, tá bom? Você simplesmente colocou outras pessoas para trabalhar para você. Essa aqui é a realidade. Então, de fato, quando Davi fez essa palavra, quando ele falou sobre isso, ele estava dizendo a respeito de algo que é dele. Eu vou doar para Deus algo que é meu. E transportando esse contexto para as palavras de Jesus, eu vou oferecer a Deus verdadeiramente o Espírito, a inteligência. Eu vou oferecer a Deus um culto racional. Romanos capítulo 12. Nós temos que fazer uma mudança de pensamento. Paulo fala sobre você mudar a sua atitude. Se você vivia de uma forma, agora você passa a viver de outra forma. A palavra grega para arrependimento é metanoia. Metanoia, entre outros significados, significa claramente mudança de comportamento, mudança de direção. Se eu estou indo para lá, fazendo coisas erradas, eu volto para cá. Isso é uma adoração que realmente agrada a Deus. Vamos caminhar para o fim? Então nós sabemos que a adoração é o nosso egocentrismo sendo abalado. Graça e paz, irmã Ângela, tudo bem? Seja bem-vinda. Deus abençoe tua vida. Curta, comente, compartilha. Olha, está dizendo aqui, você não pode adorar a Deus e a si próprio
ao mesmo tempo. Quando Jesus mandou amar a Deus com toda a força, ele chamava atenção para o fato de adorar a Deus exige esforço e exige energia. Certo? Quando você louva a Deus, mesmo sem vontade, quando sai da sua cama para adorá-lo, estando cansado, quando você ajuda os outros, estando esgotado, quando você oferece um sacrifício de adoração a Deus, isso agrada a Deus. Porque é algo que você faz do interior, é algo que você faz de si mesmo. Você não está usando outras pessoas para poder louvar a Deus, vamos dizer assim. Entende isso? Um tema para a nossa reflexão. Vamos acabar, aqui já é 00:22, pensando sobre o meu propósito. Um tema para a reflexão. Deus me quer por inteiro. Não é só aqueles momentos que nós estamos lá no local chamado igreja. Não é só aquele momento que nós tiramos aqui 1 hora, 2 horas de oração. Deus quer inteiramente. O que nós fazemos, Ele quer de forma inteira. Um versículo para memorizar. Vamos ver? Marcos, nós já lemos esse texto. Marcos, capítulo 12. Cadê Marcos? 12, 33. Olha, isso é famoso, hein? Nós já lemos o texto. Amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Um versículo para memorizar. Marcos 12, 32 e 33. E uma pergunta para você ficar pensando nela, meditando nela, até o nosso próximo encontro, na próxima terça-feira, se Deus permitir. Uma pergunta para meditar. O que agrada mais a Deus neste momento? Minha adoração pública ou minha adoração particular? O que eu farei a respeito disso? O que é possível nós fazermos a respeito disso? Como nós demonstrarmos essa verdadeira adoração? De forma a sentir, de fato, a diferença. Amém? Conseguiram entender tudo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Quais são as dúvidas dos seus corações? Contem para mim. Ficou tudo claro? Conseguimos então entender? Espero que sim. Vamos encerrar. Deus abençoe tua vida. Obrigado pela tua paciência, obrigado pela tua presença. Leve o ensinamento que você aprendeu aqui adiante. Se você aprendeu alguma coisa aqui, leve adiante. Você que está vendo no gravado, você que está assistindo esse vídeo depois, tem total liberdade para propagar o estudo, faça cortes, compartilhe em todas as redes que você tiver, jogue no grupo da família. Use esse texto, use a palavra de Deus como um instrumento de adoração. Amém? Então ficamos assim, vamos já nos despedindo. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Ou como diriam os meus antepassados, é um beijo e um queijo. Tchau, tchau. Deus abençoe. Aqui eu vou ter que puxar para cá.